Olá, como você está? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, o Círculo de Mulheres. Afinal, o que é esse Círculo de Mulheres? O Círculo de Mulheres, ele nasceu na minha cabeça desde o ano passado, quando eu já vinha produzindo as rodas de conversa. As rodas de conversa, elas são eventos abertos a toda a comunidade, aqui na região de Pirassununga, Porto Ferreira, Descalvado, aberto para quem quiser participar, e é um espaço onde a gente conversa sobre feminismos, masculinidade, o grau de violência e abusos que na nossa região tem aumentado assustadoramente. A gente também conversa sobre arte, cultura, literatura, saraus, luaus, enfim, sobre esse universo das artes, das mulheres e dos homens e das pessoas, dentro desse nosso contexto. A gente já vinha sentindo essa vontade de conversar mais sobre o universo feminino. E é claro que com essa pandemia, isso só se reforçou e trouxe essa urgência. É sobre isso que nós vamos falar hoje. No ventre da Mãe Terra. O Círculo de Mulheres é um processo transformador, evolucionário e revolucionário. Sim, eu não tenho medo dessas palavras. É um processo social, político, econômico, educacional, mas sobretudo cultural. No mais profundo sentido da palavra cultural, que hoje em dia cá entre nós está muito maltratada a palavra cultura. Pois bem, é a partir desse fator cultural que nós vamos conversar, também no nosso Círculo de Mulheres. É também um mergulho corajoso e profundo na força feminina que reside em cada uma de nós. E sim, é um processo de autoconhecimento. E simultaneamente a isso, é também um processo de emancipação para o coletivo. Ou seja, enquanto mais a gente se conhece e se fortalece a sua essência, mais forte fica o nosso grupo, onde a gente está inserida. A nossa família, o nosso grupo de amigos, enfim, a sociedade onde a gente vive. Paulo Freire nos explicou direitinho o significado do verbo empoderar. E é com essa tradução, que é a minha preferida, que eu sigo em frente. Olha só, é a capacidade do grupo, das pessoas ou das instituições de emancipar e realizar por si mesma mudanças e ações que a levam a evoluir e a se fortalecer. E é exatamente a partir dessa tradução de empoderar do Paulo Freire que eu tomei a decisão de montar esse Círculo de Mulheres. Quando a gente emancipa o grupo, nós também nos emancipamos. Quando a gente fortalece o grupo, nós também nos fortalecemos. Quando a gente conta a nossa própria história, a gente entra em processo de cura. Esse pensamento está impregnado em mim desde a primeira vez que eu li o livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa. E desde então eu fiquei encantada por ouvir histórias e contar a minha própria história. Isso provocou micro-revoluções no meu mundo e, de uma certa maneira, me fez muito bem. E isso me inspirou naquele momento e me inspira até hoje a ouvir histórias. Ter o nosso próprio corpo como contador de histórias. E uma outra coisa também que eu aprendi é que ninguém se cura sozinha ou sozinha. Eu não sei se você já ouviu essa expressão em algum lugar. Diz assim: quando uma mulher se cura, ela cura também toda a sua linhagem. Todas que vieram lá atrás e as outras que ainda virão. Eu acho isso fantástico. E tem uma coisa também que precisa ficar muito claro. Até aqui a gente veio entendendo o que é o círculo. Agora eu vou dizer para você o que não é o Círculo de Mulheres. O Círculo de Mulheres não é terapia. O Círculo de Mulheres não substitui a sua terapia. É sim um processo de ser e estar mulher no mundo. Mas não é terapia. É um mergulho em nós mesmas, no nosso grupo, no nosso coletivo. Não é um processo puramente individual, mas é um processo que traz à tona a sua essência e o desenrolar, a força do grupo, sacou? E é isso que eu acho mais legal. Não existe um processo puramente individual. Existe um processo de autoconhecimento e, junto com ele, a força do estar junto. E é também um processo de escutativa. O que é que eu chamo de escutativa? É nós ouvirmos com atenção plena, mas nós não julgarmos. Aliás, uma coisa que tem que ficar clara: quando nós estamos em roda conversando, não há julgamentos. Nós escutamos, conversamos, trocamos ideias, mas não há, em hipótese alguma, julgamento, entendeu? Traduzindo para mim, grosseiramente, é assim: é a gente tirar os entulhos emocionais para a gente ser exatamente o que a gente é.
trazer à tona a nossa essência. E isso para mim é um movimento de cura e amor. E por que de cura? Porque eu parto do princípio que nós estamos vivendo numa sociedade doente. E buscar o equilíbrio para mim é uma obrigação. Se a gente quer viver bem com a gente mesma e com o grupo onde a gente está vivendo, dentro de casa, com os amigos, no trabalho, enfim. Se a gente quer viver bem em sociedade. E aqui a gente pode partir, por exemplo, do seguinte ponto: da vulnerabilidade e insegurança em todos os aspectos. Passando inclusive pela vergonha quando a gente sente na pele. O quanto é difícil a gente expressar a verdade. Principalmente quando a gente está se referindo à nossa própria verdade. Sim, a gente paga um preço por isso. Vocês devem saber, né? E a partir daí, a gente começa a entender que coragem é fundamental. Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem: mas você tem que ser autêntica. Sim, para ser autêntica, a gente tem que ter uma boa dose de coragem. Enfim, é isso aí. Tem que passar pela vulnerabilidade, tem que enfrentar a segurança, destruir a vergonha, encarar a coragem. E entender que a coragem é também uma questão de sobrevivência. E aí, quando a gente entende essa coragem, sente e vive essa coragem, tudo passa a fazer mais sentido também, não é? É por tudo isso que agora a gente vai mergulhar juntas nesse círculo de mulheres. E eu deixo aqui uma pergunta para todas nós. O que de fato faz a diferença na sua vida? Já lembrando que o que move o mundo são as perguntas, né? Porque as respostas são só caminhos, e caminhos a gente tem vários. Então vamos lá, como vai funcionar o Círculo de Mulheres nesse primeiro momento? Nós abrimos o Círculo de Mulheres com uma meditação, depois a gente vai para a nossa roda de conversa, onde a gente tem a nossa escuta ativa, sem julgamentos, a nossa troca de ideias, experiências e sensações, e depois a gente fecha também com uma meditação. E no meio disso tudo vão ter outras surpresas. Vai ter yoga, danças circulares sagradas. Prepare-se que a gente tem aí boas surpresas pela frente. E dando sequência para isso, a gente vai mergulhar em nós mesmas. Redescobrir alguns arquétipos femininos que possivelmente podem estar adormecidos. E aí a gente vai fazer essa descoberta juntas. E aqui os meus agradecimentos especiais, porque ninguém faz nada sozinha, não é? Eu quero aqui agradecer imensamente ao Coletivo Libertar de Pirassununga, que está com a gente nessa nova empreitada de corpo e alma. Muito obrigada, Coletivo Libertar. Eu quero agradecer também ao Coletivo Amarelas, das profissionais de Descalvado, meninas fantásticas que eu tive o prazer de conhecer o ano passado. Eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada por vocês estarem com a gente nesse novo círculo de mulheres. Vocês me inspiram. E quero aqui fazer um agradecimento muito especial à Soraya Mariani. Eu conheço o trabalho da Soraya já há alguns anos e ela me inspirou nesse momento a assumir o meu papel de guardiã do Círculo de Mulheres. Obrigada a você e a toda a sua equipe. E aqui eu finalizo esse convite a todas vocês que se interessaram pelo Círculo de Mulheres. Se você quer saber mais informações, entre em contato comigo, vai ser um prazer te atender. Até o nosso próximo encontro. Até já! Que emana do ventre da Mãe Terra.